comunicação. A palavra-chave é a comunicação quando pensamos em um profissional do direito com sucesso. Pensar, claro, no direito e a atuação do profissional é pensar que o advogado ele utiliza essa ferramenta para o desenvolvimento das atividades do seu dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre comunicação não violenta. E para falar sobre comunicação não violenta, nós recebemos nos estúdios o profissional Yuri Storch. Como vai? Tô bem, obrigado. É um prazer tê-lo aqui conosco, você que desenvolve essa atividade de comunicação violenta. Eu fiquei muito curioso para saber como funciona e como, na verdade, é desenvolvida essa chamada comunicação não violenta. Sim. Esse tema é um tema muito assim, apaixonante, né? Eu gosto muito é uma investigação para mim, para muita gente, e eu me sinto muito honrado de ter sido convidado, né, para dar essa entrevista, Leopoldo. Porque eu vejo a importância desse tema para esse público que assiste esse canal, né? Que são os advogados, que são profissionais que estão em busca de um trabalho de ajudar as pessoas a resolverem os seus conflitos, né? Comunicação não violenta é uma ferramenta à disposição do advogado, à disposição enfim, até do magistrado, do promotor de justiça, porque sabemos hoje que dentro de uma chamada justiça restaurativa, aquelas técnicas de negociações desenvolvidas dentro de uma audiência, claro, todos que se comunicam bem acabam trazendo relações mais efetivas, se assim poderia me referir, até na justiça trabalhista também. Ou seja, é uma ferramenta? Então, a comunicação não violenta, assim, não é que ela é uma ferramenta. Existem algumas técnicas, algumas ferramentas que são derivadas de um modelo mental, de uma postura interna que a comunicação não violenta proporciona para nós, que ajudam a resolver conflitos. Quem é o entre outras idealizador coisas. desse tema? Então, a comunicação não violenta foi sistematizada por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg, já faleceu há alguns anos, e ele percebeu, dentro das investigações dele, dos conflitos, de como é que acontece a violência, ele percebeu que muitas das violências no mundo, entre povos, entre nações, dentro de famílias, em relacionamentos íntimos, começam pela comunicação, ou seja, uma comunicação ineficiente. Você acha que essa comunicação acontece já dentro de casa? Já é um problema de educação? Você fala em comunicação, você falou do resultado, fico pensando na própria educação. Existe uma referência? Claro que os pais educam seus filhos e desenvolvem ali uma comunicação. Quer dizer, só para tentar trazer aqui, eu não sei se, sem querer sair do foco, né, do tema propriamente dito, mas pensar em educação é pensar numa comunicação não violenta. Isso tem muito a ver com educação. Até é interessante você trazer esse tema, porque eu também trabalho com educação de pais e mães, de como trazer comunicação não violenta para dentro de casa. E outras pessoas também trabalham com isso. Mas é uma questão social, né? É uma cultura que nós temos de violência nas relações, na comunicação. O que o Marshall Rosenberg identificou? Que o principal aspecto que causa violência nas relações é o julgamento moral. É o julgamento moral. É quando a gente parte de um modelo mental de que existem pessoas que estão certas e pessoas que estão erradas. A partir do momento que eu acredito que eu estou certo e você está errado, isso causa violência, isso causa dificuldade na comunicação. E aí, qual que é o... Por que fala violência? Violência porque aquele que, por exemplo, ele fica frustrado porque aquela comunicação não chegou ao seu objetivo, ele, na verdade, se sente como se violentado estivesse, é isso. Essa violência, na verdade, ela é a ação provocada ao outro. Então, é interessante essa pergunta, porque a violência é um fenômeno mais amplo e complexo, né? Geralmente a gente tende a dizer que uma atitude violenta é quando um dá um tapa na cara do outro, acontece um crime, uma coisa mais evidente, uma violência mais evidente. Mas o que a comunicação não violenta mostra é justamente que a violência começa muito antes. Começa assim, quando, por exemplo, eu digo algo para você que provoca em você um sentimento de culpa,
que provoca em você um sentimento de vergonha. Quando eu falo algo que é uma ameaça à sua autoestima, por exemplo. Isso provoca uma repulsa, isso dificulta um determinado objetivo, um determinado acordo, desenvolvimento de um contrato, com certeza, algo que porque, o profissional usa no dia a dia. Com certeza, porque se eu estou em conflito, com alguém, eu tenho uma necessidade por trás. Só que o que acontece é que a maioria das vezes as pessoas, em vez de se conectarem com a necessidade humana e verdadeira que ela tem, ela começa a criar estratégias de como ela vai atender essa necessidade. E o jeito que ela faz é acusando o outro. Porque você é isso, porque você é aquilo. E isso não convida o outro a me compreender, a compreender o que realmente eu estou precisando. Porque eu estou atacando ele. Eu estou acusando, de alguma forma eu estou ameaçando. Agora, Yuri, nesse desenvolvimento de comunicação, eu acho que é normal, quem está em casa, por exemplo, deve, acho que no dia a dia, passa por situações onde você fala algo ao outro e este outro, quando recebe aquela informação, deturpa a informação ou transforma aquela informação de uma forma bem natural. E você tentando explicar uma determinada situação ou tentando ser mais compreensível, acaba não conseguindo ser compreensível pelo outro. Isso é uma coisa que acontece nas comunicações. E as pessoas muitas vezes não aceitam essa não compreensão. E é mais fácil dizer assim, olha, eu fico com o meu posicionamento e você fica com o seu. Agora, já se violentou, né? Essa comunicação não violenta, a partir do momento que eu acho que a partir do momento que nós falamos algo que alguém não gosta, ele já se sente frustrado porque não recebeu a comunicação da forma devida, não é isso? Tem a ver com isso, porque o ser humano tem uma necessidade muito fundamental, muito importante, que é a necessidade de ser compreendido. E a partir do momento que eu tento me expressar e eu sinto que não estou sendo compreendido, isso é muito frustrante. E então, um bom trabalho de uma pessoa que está facilitando um diálogo, por exemplo, um advogado, que quer ajudar o seu cliente a chegar num bom relacionamento, numa harmonização de interesses, ele tem que ajudar o seu cliente a também compreender a outra parte. Traz isso para o plano prático. Como desenvolver isso? Quer dizer, o profissional que assiste o nosso programa hoje, como ele utiliza a comunicação não violenta? Claro, eu entendi essa questão de, por exemplo, levarmos uma comunicação onde aquele não se sinta violentado. Acredito que seja isso. Mas como utilizar isso na prática? Ou alguns exemplos, não sei. Sim, eu vou te dar um exemplo. Eu estava fazendo uma mediação uma vez e era um ex-casal, né, numa situação de divórcio, brigando pela guarda do filho, pela pensão, aquelas brigas, né, de casal em divórcio. E assim, eu percebia que o homem, o ex-marido, ele estava até cedendo, ele estava aceitando na negociação, tá bom, eu dou a casa, pode ficar, mas a mulher não queria, assim, resolver. Eu percebi que ela não queria resolver. E pela fala dela no processo de mediação, eu percebi, porque já é um treino que eu venho fazendo, né? Eu percebi que por trás dessa resistência dela existe uma necessidade de reconhecimento pelo sofrimento que ela passou quando ele fez tal coisa, fez outra coisa, enfim. E ela não se conformava em simplesmente chegar num acordo e cada um para um lado e está tudo certo. Não, era uma necessidade muito íntima de que ele reconhecesse o quanto ela sofreu. Eu estou entendendo. Então, eu percebi, olha que interessante, eu percebi isso. E aí, então, primeira coisa, como é que o profissional faz? Primeiro, ele tem que perceber, ele tem que ter essa sensibilidade. De uma mulher sensível. Uma sensibilidade. Eu entendi, uma sensibilidade de uma mulher Agora, sensível. como ajudar? Eu trouxe essa sensibilidade para convidar eles a perceberem. Então, eu falei, enquanto ela falava coisas cheias de julgamento para ele, porque ele isso, porque ele aquilo, eu pensei, olha, eu estou percebendo que você ficou muito
triste com o que aconteceu e muito frustrada. Então eu demonstrei uma empatia com a dor dela, E eu falei assim, e eu percebo que o que mais você está precisando nesse momento é um reconhecimento da parte dele do tanto que você sofreu por tudo isso que aconteceu. E ela, é isso. Enfim, alguém me compreendeu. É isso. E aí eu fazendo isso, eu estou conversando com ela e ele está vendo. Porque eu estou traduzindo aquela fala carregada de julgamento dela no essencial. Eu estou tirando o julgamento do ar, do cenário, e estou convidando ela a se ligar no essencial, que é o que ela está precisando, o sentimento dela, a necessidade A psicologia dela. traz essas técnicas. Quer dizer, o psicólogo ele consegue, por exemplo, ou convencer, ou utilizar, ou ainda, se poderia ser um pouco mais específico, essas técnicas utilizadas pelo profissional. Elas são derivadas, claro, de uma comunicação não violenta e são técnicas, na verdade, trazidas pela psicologia ou não? Isso tem uma fonte na psicologia. Uma forte ligação. Sim. O Marshall, ele estudou com Carl Rogers, né, que é uma referência na psicologia, ele, que também era um terapeuta, e trouxe toda uma abordagem baseada na empatia. Ou seja, o atendimento terapêutico, o tratamento terapêutico dos seus pacientes, clientes, não sei como é que ele chamava, mas com base numa empatia, uma conexão com a pessoa. Você me faz pensar que, com certeza, o profissional do direito não pode ser só aquele profissional legalista, um profundo conhecedor da legislação. Ele precisa trabalhar com técnicas e com requisitos importantes para que ele se faça conhecer, se faça convencer, tenha uma comunicação que chegue ao destinatário da maneira correta. Seria mais ou menos isso? Eu acho assim que tem perfis e perfis. Tem gente que naturalmente tem mais perfil para ter essa sensibilidade. Tem profissionais que são mais, que não têm tanto essa sensibilidade com o sentimento dos outros. E está tudo bem. Eu acho que é um caminho de aprendizado que é benéfico para todos, não só advogados, qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser mais feliz desenvolvendo essas virtudes, né, da compreensão humana, da empatia. Mas assim, eu não acho que é fundamental. Tá? Eu não acho que é fundamental, porque o advogado ele pode ser muito bem sucedido enquanto profissional sem ter isso desenvolvido. Mas o importante é que ele saiba que isso é importante e que ele reconheça as próprias limitações e que ele procure quem possa complementar o trabalho dele. Se ele percebe que ele tem limitações nesse sentido, de lidar com o ser humano, ser uma pessoa mais técnica, que ele tenha essa humildade de perceber os próprios limites e contar com pessoas que têm essa capacitação para complementar o trabalho do advogado. É muito importante isso. Muitos profissionais ficam ali horas e horas atrás dos computadores e eu já ouvi falar de profissionais e até representantes do Ministério Público, da própria magistratura ali, que ficam mais fechados, gostam de uma forma técnica ali, escrever mais. E, claro, tem o contato com o profissional, com as outras partes ali do processo, mas muitas vezes preferem ali um contato mais restrito e produzir tecnicamente, escrevendo e através de outros meios de comunicação. Mas essa alternativa acaba sendo importante, essa percepção. Não seria uma filosofia? É uma filosofia também. Também? É uma filosofia, com certeza. Porque assim, tirando um pouco do âmbito do profissional do direito, como ser humano mesmo, é um jeito de ser. É um jeito de ser, de querer compreender o outro, querer compreender a si mesmo, né? Então, assim, é o que você falou, tem muitos profissionais que não têm essa, né, que gostam de um trabalho mais solitário, mais com as leis, e está tudo certo. Você falou de mediação. Ele é muito utilizado na mediação, essa comunicação não violenta, porque ali as partes precisam entrar ali em uma eventual composição amigável, ou seja, né, essa comunicação não violenta, hoje ela é utilizada mais em mediações, nas chamadas constelações familiares, é isso? Ou dá para ser utilizada em qualquer área?
dá para ser usado em qualquer área, tá? Isso dá para ser usado em qualquer área. Eu fiz uma formação de mediação muito boa na Palas Athena. E nessa formação de mediação, a comunicação não violenta é um dos fundamentos dessa formação. O que é a Palas Athenas? É uma faculdade? É um núcleo? É um centro de conhecimento, de divulgação de cultura de paz. Eles têm muitos cursos interessantes relacionados à cultura de paz. Muita coisa interessante. E nessa formação de mediação, a comunicação não violenta está presente. E quando eu fiz essa formação, eu achei que todas as formações de mediação tinham a comunicação não violenta. Depois que eu vim a saber que não são todas as formações. E eu achei assim... na hora eu achei até um absurdo, porque para mim é tão essencial para você ajudar pessoas a dialogarem, a chegarem em compreensões melhores um do outro, né, a chegarem em acordos. É fundamental você ter a sensibilidade do ser humano, né? Então, eu acho fundamental. Não que não possa, as pessoas, os mediadores não possam fazer um bom trabalho sem ter conhecimento da comunicação não violenta. Eu posso utilizar no direito penal? No tributário? Olha, no tributário é mais difícil, né? É? É mais técnico. O tributário é mais técnico. E no trabalhista? No trabalhista, sim. Por quê? Por exemplo, um empregado que é demitido de uma empresa e entra com uma ação contra a empresa, buscando seus direitos trabalhistas. Muitas vezes, esse ex-empregado, o que está motivando ele a buscar a justiça, né, o sistema de justiça para resolver esse conflito, é uma necessidade que não está atendida. Muitas vezes não é o dinheiro em si. Às vezes é uma questão puramente financeira, mas muitas vezes não é. Às vezes tem mágoa, às vezes tem ofensa, às vezes tem um sentimento de injustiça, de falta de reconhecimento. E aí o profissional que vai ajudar essa pessoa a chegar num acordo, se tiver essa sensibilidade, ele consegue trabalhar nesse nível também. Procedimentos de guarda de filhos, situações envolvendo alimentos, tudo isso muitas vezes para que as partes entendam ali que o processo ele só traz efeitos diversos do que realmente chegar num objetivo efetivo e mais rápido. Nem sempre um processo ele é o caminho, claro. Não que estamos aqui para não incentivar as pessoas a buscar na justiça, em nenhum momento. Mas eu acho que uma técnica em negociações ali, uma situação envolvendo um acordo de vontade, isso acaba sendo muito mais propício. Com certeza, em muitos casos. Agora, em resultado prático, tem resultado? Quer dizer, e eu penso isso até pensando em sistemas utilizados fora do país. Eu até conversava com um holandês, ele disse que no país dele se identifica algo como efetivo quando ele é palpável em números, quando ele é identificado em números. Eu sei que é difícil dizer se em números, mas essa técnica, qual o resultado prático disso? Então, eu não tenho números para te dar, mas tem muitos casos de mediação que se chega num acordo, né? Então, isso tira o peso do sistema judiciário, né? Isso traz mais paz para as pessoas resolvem com menos estresse, menos desgaste. Então, tem muitos processos hoje em dia. Bom, hoje em dia, pelo que eu conheço, você deve conhecer até mais que eu, mas pelo que eu conheço, é obrigatório primeiro se tentar uma mediação. A audiência de conciliação. Antes de chegar no juiz. A audiência de conciliação prévia. De conciliação. Sim. Você acha que para o magistrado é importante essa comunicação não violenta? Digo isso porque muitas vezes os magistrados, ali em determinada audiência, a forma que conduz a audiência, as partes, quando estão na presença do magistrado, já ficam em uma situação de extrema preocupação e extremo respeito, claro, porque visualizam o magistrado ali como aquele que vai decidir o seu futuro. E muitas vezes a forma que o magistrado ele se coloca perante aquelas partes envolvidas ali acaba trazendo ali um reflexo muito forte em relação às partes envolvidas no processo. Será que a forma de conversar ali pode efetivamente contribuir para solucionar um determinado caso de uma maneira mais rápida? Olha, para um magistrado, e é interessante você me perguntar isso, porque eu sou irmão do Sami, né? O Dr. Sami Storch, que é o juiz. Hoje em dia ele está muito conhecido por ser o precursor da
constelação familiar no Direito âmbito sistêmico. judiciário, né, do direito sistêmico. É uma nova filosofia também. E eu já vi ele falando algumas vezes uma coisa muito interessante. Ele, como juiz, né, no lugar de juiz, ele fazendo um esforço consciente para exercer esse lugar que lhe cabe, de julgar, de tomar decisões do que vai acontecer naquele caso, mas internamente, no coração dele, sem julgamento, sem ele julgar as pessoas. Ele tem que julgar de acordo com a lei. Ele tem que aplicar a pena de acordo com a lei. A pessoa fez, ela tem que cumprir a lei, tem que responder de acordo com a lei. Mas o juiz que consegue fazer esse trabalho de exercer o seu trabalho de julgamento, sem julgamento interno, ele consegue ter um resultado mais efetivo. É a chamada segurança jurídica. Para ter segurança jurídica, temos que seguir a lei, claro, sem levar... Acho que o juiz ele não pode levar nunca o coração dele à frente de nenhum tipo de demanda ali. Eu acho que tem que ser totalmente imparcial. Essa questão da comunicação não violenta, na verdade, ela começa dentro de nós ou ela só tem início quando ela é exteriorizada? Já que falamos de comunicação violenta, envolve na minha concepção de um leigo que não conhece o tema de forma específica, ela, na verdade, ela se desenvolve através do pensamento, porque eu só falo aquilo que eu penso. Ou, claro, muitas vezes falo sem pensar, mas a comunicação, ela é uma manifestação do pensamento, sem dúvida. É interessante você entrar nesse nível filosófico, eu gosto desse tipo de conversa, né, de investigação. E eu vejo assim também. O que a gente fala é uma expressão do que a gente pensa. E o que sai pela nossa boca é uma expressão do que tem dentro do nosso coração, do que tem dentro da gente, o nosso sentimento, né? Então, assim, ela é uma forma de falar, mas isso tem origem numa forma de pensar, numa forma de sentir. E não necessariamente a gente precisa... Por exemplo, uma das técnicas que são da comunicação não violenta, tá? Enquanto você está falando alguma coisa do seu ponto de vista, às vezes até de uma maneira ofensiva comigo, eu posso, assim, me esquivar da ofensa, como assim um jiu-jitsu, assim, deixa a ofensa passar e eu me conectar com o seu sentimento. O que você está sentindo? Que necessidade que você tem para você falar isso para mim? E eu posso até falar assim, bom, estou vendo que você está sentindo raiva pelo que eu falei, eu estou vendo que você está frustrado pelo que aconteceu, então eu me conecto com o seu sentimento. E eu estou percebendo assim, que você está precisando do meu reconhecimento. É isso que você está precisando? Eu posso procurar entender você por dentro, né? Essa é uma técnica, é uma das técnicas da comunicação não violenta. Mas existem contextos em que não cabe, não tem cabimento a gente falar de sentimento. Às vezes tem ambientes assim, que fica até... pode parecer um pouco esquisito falar de sentimento, né? Sim, eu acredito que tem profissional em casa que fala, pô, mas espera aí, estamos falando de direito, não tem pois negócio de sentimento, não então, tem... Assim, essa sensibilidade está muito grande pro direito. Até desliga a televisão. Até desliga, né? Lá vem o Yuri falando de sentimento. Lá vem o Yuri falar de sentimento no direito agora? Não, nada a ver, né? Eu acho que tem tudo a ver. Mas, assim, em ambientes, em situações em que a gente não... Ou quando a gente vê que não dá para ter esse nível de conversa, a gente pode internamente fazer esse trabalho de compreender o sentimento, de compreender a necessidade da pessoa. E aí saber como falar dentro daquele contexto. Fazer um exercício de empatia, de compreender a perspectiva da outra pessoa. Isso é treino? É um treino. Isso é um treino. É por isso que o Marshall... É uma reflexão que é feita dia a dia. Dia a dia. É exatamente isso. O Marshall ele disse que a comunicação não violenta é uma investigação viva. É uma investigação constante de quem quer desenvolver essa sensibilidade da empatia, da compaixão, da compreensão do ser humano. É uma prática diária. É diariamente. Olha, o lugar que eu mais pratico isso... Lógico que tem meus trabalhos de mediação, tem o trabalho que eu faço em escolas, em atendimentos, né? Mas onde eu mais investigo isso é no meu relacionamento conjugal e no meu relacionamento com os meus filhos. Mas tem que ter um relacionamento conjugal, tem que ter uma paciência
enorme, quer dizer, uma compreensão muito grande, porque as pessoas que convivem muito tempo juntas, claro, elas acabam ali adquirindo ou construindo vínculos, e esses vínculos, muitas vezes, o que se fala ou o que se pensa acaba sendo muitas vezes ali entrelaçado, e isso acaba virando ali muitas vezes falamos o que não pensamos, ou falamos só o que pensamos. Acho que está muito filosófico, né? Mas é difícil. É um desafio, É um exercício diário. É um exercício diário. Principalmente quando a gente lida com pessoas, isso eu estou falando assim, tanto relacionamento conjugal, colegas de trabalho, chefe, pai, mãe, irmão. Né? Quando a gente lida com pessoas que se expressam de um jeito violento, com crítica, tem pessoas críticas. Você falou de violência doméstica, essas relações envolvendo pessoas que moram juntas ali, essa questão de marido, mulher, enfim, não importa o sexo, as pessoas estão convivendo juntas, a violência doméstica propriamente dita, afastamento de lar, tudo isso pode ser evitado com a comunicação não violenta, é isso? Quer dizer, esse repensar na forma de falar? Olha, com certeza isso pode ser ajudado com um aprendizado de cada um de se comunicar melhor, mas tem coisas mais profundas, né? Eu sei que você é um entusiasta do direito sistêmico. Eu gosto, na verdade eu gosto muito da filosofia, eu gosto de pensar aquilo que se pensa e aquilo que se constrói no mundo do direito, essas novas filosofias. Sou bem adepto, sou bem aberto a essas novas ferramentas, a esse novo pensar, porque eu acho que o mundo, ele, na verdade, principalmente com a tecnologia, eu acho que a sensibilidade ela é essencial. E eu acho que a presença física, a comunicação próxima, eu acho muito importante. Bom, eu venho do direito quando eu venho acompanhando o direito, na verdade, antes desse mundo totalmente digital. E eu sou totalmente a favor da presença física. Eu acho que ela é extremamente necessária. Eu gosto da sustentação oral e todos esses temas que trazem a presença do profissional. O júri eu acho essencial, né, como o mais democrático ali, mas falar com os jurados, fico até pensando na comunicação não violenta em relação aos jurados. Inclusive, agora, nos próximos programas, nós vamos abordar o Tribunal do Júri como instituição democrática, e eu fico pensando na condução daquele plenário do júri e a forma de falar com os jurados e até em relação ali às partes envolvidas. Eu acho que a comunicação não violenta, ela ingressa dentro desse cenário. Eu não conheço muito como é que é essa dinâmica toda com os jurados. Eu não tenho familiaridade com isso para dizer. A comunicação não violenta, ela contribui para que eu convença que João não matou José, por exemplo? Não, assim, não se trata de convencimento. Não se trata de convencimento. Se trata de compreensão. Então, por exemplo, para dar um peso mais justo para a avaliação das pessoas, as pessoas que estão avaliando uma situação, um crime cometido, por exemplo, ter uma avaliação mais justa. Saber que não se trata, por exemplo, simplesmente é uma pessoa má, é um criminoso, entendeu? Essa imagem... Existe um cenário atrás disso. Existe todo um contexto, E se isso for bem contextualizado, se as pessoas que são envolvidas num processo de julgamento, de decisão em relação a um crime, por exemplo, tiverem a oportunidade de refletir e de contextualizar, ver a complexidade da situação, que muitas coisas é um fenômeno social, é uma violência estrutural que gera determinados problemas. Sim, as colocações com certeza abrem uma oportunidade ali, por exemplo, para que num plenário se coloque aos jurados aí, por exemplo, que determinado cidadão até cometeu o delito ou em vias de cometer o delito ali, mas claro, cometeu o delito e aí talvez tentar mostrar um outro cenário, que atrás daquele delito ali existe um panorama que trouxe aí esse resultado. E talvez mostrar o lado que também pode
que o criminoso também pode possuir ali o lado humano. É porque errou uma vez, que bom, enfim, não sei. Talvez aí Mas, uma assim, técnica... Mas assim, uma coisa importante... Não é técnica, né? Também, vamos dizer assim, também uma técnica, também. mas não é só uma técnica. Mas é importante dizer que não se trata de passar a mão na cabeça das pessoas. Entendi. Não é tudo purinho, todo mundo é bonzinho, não é isso. As pessoas cometem erros. As pessoas precisam responder pelo que elas fazem, né? Elas precisam ser responsabilizadas pelo que elas fazem. Mas isso pode ser feito com consideração ao ser humano, com um olhar do ser humano, né? Com um olhar amoroso. Isso não é uma palavra meio fora de moda, né? Se bem que hoje em dia eu já vejo muita gente usando, né? Graças a Deus, porque eu acho importante. Então, ter uma justiça mais amorosa. Sim. Mesmo que tenha que fazer uma pessoa responder pelos seus atos, mas que não seja de uma forma assim de exclusão. Essa pessoa não merece fazer parte, sabe? É um ser humano. Então, o que a gente pode fazer para aplicar a lei de forma que inclua, de forma que restaure, né? Esse é um dos princípios da justiça restaurativa, restaurar as relações, né? Então é nesse sentido. Enfim, eu gostei muito do tema, eu acho, não sei quem está em casa, mas eu acho extremamente diferente e ao mesmo tempo fazendo parte do nosso dia a dia, a forma que nós nos comunicamos, que o profissional do direito se comunica, muitas vezes falamos o que pensamos, claro, aliás, sempre falamos o que pensamos, mas não pensamos para falar, né? De qualquer forma, eu quero agradecer as suas considerações, mas deixa um recado para quem está em casa, de uma forma não violenta, claro, mas deixando aí um exemplo, uma mensagem para quem vai se comunicar no direito, quem vai se comunicar no seu dia a dia, no seu mundo. Um recado que eu posso dar, né, para os profissionais do direito que já estão se despertando, porque eu vejo que muitas pessoas já estão se despertando por uma atuação pacificadora, uma atuação que traga paz para as relações, né? Então é buscar conhecimento, é buscar conhecer o que quais são as dinâmicas que provocam violência e buscar conhecer quais são as dinâmicas que trazem paz para as relações, né? Essa é uma entrevista muito rápida, então eu falei um pouco. Mas você já está convidado a retornar novamente. Bom, aqui. Será um prazer. Para sempre. Aliás, só aproveitando que você comentou que a entrevista é curta, né? Mas você reside no interior de São Paulo, não é isso? Isso, eu moro no interior, na zona rural de Camanducaia. Nossa, saudações a todos os telespectadores de Camanducaia, uma cidade aí muito querida no interior de São Paulo. Eu mesmo tenho um amigo, sul de Minas. Eu tenho sul de Minas, eu tenho um amigo naquela região. Aliás, é uma cidade montanhosa, é isso? É perto de Monte Verde. É muito bonito, é bem muito montanhoso bom. Lá, um monte de cachoeira. Na verdade, eu adoro cachoeira, banho de cachoeira, né? Agora, aí tem curso lá? Tem curso na região? Quer dizer, quem quer fazer um curso sobre comunicação violenta, procurar onde esse curso? Não, lá eu já tive grupo de prática de comunicação, já facilitei grupo de prática lá, mas é pouca gente interessada. É mais em São Paulo mesmo, em outros estados que eu tenho ido, da palestra, da workshops, né? E tem muitas, não sou só eu, tem muitas pessoas muito boas trabalhando com comunicação não violenta. Então, o convite que eu faço aos profissionais do direito é que busquem conhecimento, porque tem onde buscar. E entender como pacificar de uma forma mais efetiva. Né? Que se imbuam dessa missão do profissional do direito, que é ser um pacificador social. Né? Então, esse é o recado que eu trago. Eu agradeço você, Yuri, pela sua participação. Já está convidado a retornar mais vezes aqui para falar sobre esse e outros temas, mas, claro, vamos abordar essa comunicação violenta e o programa Nosso Direito em Ação vai ficando por aqui, claro, de uma forma sempre não violenta, mas sempre pensando no sucesso profissional, na comunicação, no desenvolvimento e, claro, no aprimoramento das relações sociais. A comunicação, ela é essencial e é por isso que nós voltamos na próxima semana com mais um programa Nosso Direito em Ação. Até lá.